Boa noite, meus queridos estudantes que estão no nosso curso de programador web com PHP. Desculpem a bagunça da minha área de trabalho aqui. A baguncinha de professor, né? Bom, estou gravando essa aula para que vocês posteriormente possam acompanhar o material. Enfim, eu sei que vocês já estão lendo, já estão fazendo os exercícios, mas eu faço este vídeo para que alguma eventual dúvida possa ser tirada. Então, nós já estamos no livro 10, né? No nosso livro maravilhosamente criado pelo professor Marco Maciel, né? Antônio Marco Maciel. E bom, vamos lá. Nós vimos na semana passada um pouco mais sobre o método get. Nós trabalhamos um pouco mais sobre o método get. E agora nós trabalharemos com o método post. Lembrando que a principal diferença é que o post não mostra as informações na URL e eu não tenho que me preocupar também com o número de caracteres que nós passaremos por parâmetro, digamos assim, para o servidor, tá bom? Então, nosso sumário, né, nós vamos trabalhar um pouquinho com o método post, melhorar o código, ver algumas funções especiais, fazer o login, né? E começaremos como? Pelo começo. Como nós vimos no nosso encontro passado, nós tínhamos três formas de efetuar a entrada de dados, digamos assim. Um input que era do tipo texto, type text, para poder colocar o e-mail. Um input type password, para a pessoa poder colocar a senha, né? Que aparece nossas lindas bolinhas, várias bolinhas, bolinhas, bolinhas. E por fim, um input um pouco diferente, na verdade, é um botão, que é do tipo submit, para poder enviar os dados, né? Então nós fizemos isso na aula passada, só que o diferencial para esse encontro nosso está aqui, porque nós temos a ação do form recebe dados.php, daqui a pouco eu abrirei, mas o method post, e isso muda tudo. Então, vou abrir aqui, já deixei arrumadinho, né? O professor tem que deixar tudo arrumadinho para não passar vergonha na hora de fazer os exercícios com os estudantes. Então, observem, me ajudem a analisar esse código e nós podemos facilmente ver que é muito parecido com o anterior. Então, primeira coisa, eu vou lá na minha pastinha, igual eu fiz no vídeo anterior com vocês, eu já deixei tudo arrumadinho aqui. E aqui, ó, eu já deixo aqui, ó, código para rodar o servidor, né? Caso eu venha a esquecer, né? Já tá aqui bonitinho. Vou dar um cmd, voltar lá para nossa pastinha, né? Nossa pastinha PHP. Todos os arquivinhos que a gente brinca estão aqui e vou colocar o nosso servidor para rodar. Então agora, se nós viermos aqui e colocarmos localhost, eu acho que eu coloquei assim, programa 44, ah lá, nosso programinha já está aqui, né? Ele já até preenche para a gente, deixa ele preencher. Jefferson 321, vamos colocar aqui, vou colocar a senha correta, né? Usuário identificado, confere, mas a gente vai entender logo mais o que está acontecendo, né? Eu já fiz tudo, deixei prontinho para o nosso encontro, mas a gente vai entender o que está acontecendo. Tenho certeza que vocês fizeram na casa de vocês também. E, bom, primeira coisa que a gente tem que ter o arquivo recebe dados, né? Sem um arquivo recebe dados, nós não poderemos trabalhar. E o arquivo recebe dados está aqui. Lembrando no nosso encontro passado, meus queridos, que isso é o que a gente chama de ternário, né? Isso aqui tem um if embutido aqui que nós não conseguimos vê-lo, digamos assim. O fato é, nós estamos passando as informações, se nós voltarmos aqui no 44, o que nós temos que guardar de informação importante? Primeiro, nós precisamos do arquivo recebedados.php para poder transitar esses dados do formulário para o servidor, digamos assim. O método será o post, então os dados não serão apresentados na URL, nós vimos isso agora há pouco, né? Não tenho dados na URL, o que é muito bom. E por fim, eu preciso saber o nome dos campos que serão envolvidos. Então eu tenho aqui um name, e-mail, name, senha. Isso é importante para mim. Isso é muito importante para mim. Por quê? Porque quando eu venho aqui é o que eu vou verificar. Olha, eu tenho uma variável global chamada post que vai verificar o que veio nesse espaço de memória, digamos assim, né? Que a gente chamou de e-mail, que chamou de senha. Ó, se você não tiver nada, né, se não der certo, não conseguir resgatar essa informação, ixi, então não tem e-mail, não tem senha. Mas se você conseguir resgatar essa informação, por favor, guarde dentro de uma variável chamada e-mail, né, para que a gente possa verificar. Se o e-mail é diferente de jefferson@ftm.edu.br, eita, esse usuário Zé, né, João, Pedro, @ftm, não identificado. Se conseguir
Se nós passarmos por esse if e cairmos no else, é sinal que o e-mail está correto. Todavia, nós precisaremos analisar a senha, perdão. Então, o usuário está certinho, parabéns, seja feliz. Mas e a senha? Se a senha for diferente de 1, 2, 3, não confere, né? Ou, beleza, tá tudo certo, né? A pessoa vai conseguir logar com sucesso. Então, esse arquivo vai nos ajudar muito nesse aspecto para que nós consigamos vincular as informações que são passadas deste formulário para enxerguemos esse arquivo recebdados.php como uma função que nos auxilia para resgatar as informações que foram passadas por meio da variável global post. Eu acho que essa é a melhor forma para que nós entendamos, correto? Vamos prosseguir então no nosso livro. Bom, então como eu falei para vocês, a gente não tem limitação de dados, isso vai nos ajudar muito mesmo, né? As informações não vão aparecer. E aí a gente pode, na verdade, nós vamos tratar esses dados. Assim como eu disse para vocês, né? O nosso recebe dados, ele vai tratar os dados para a gente, só que agora recebendo todas essas informações por meio da variável super global post. Nós utilizamos a get anteriormente, né? E aí nós podemos até mesmo fazer os testes. Quais testes seriam estes? Colocar informações erradas para que nós possamos verificar como o software se comporta. Né? Então, vou colocar marco@iftm.edu.br, senha 321. Né? E aí ele vai falar assim, ó, usuário Marco não identificado. Ah, não é Marco, é Jefferson, errei, né? Mas a senha está errada, tá? 321. Ó, ele achou o Jefferson, mas não a senha, não deu certo. Ah, que pena, né? Então, vou colocar 1, 2, 3 para ver o que acontece. E aí ele achou, conferiu a senha, deu tudo certinho. Né? Estes testes, meus queridos estudantes, é indispensável que nós façamos. Detalhe importante também, que eu não falei, nós não temos o trânsito de dados aqui na URL, né? Aquela coisa gigante que mostra a senha da pessoa. Nós não temos essa situação, tá bom? Bom, e aí, nós começamos a alterar aos poucos o nosso programinha, né? Nós começamos a melhorar. Ele aqui já está completinho, já pus ele todo completo, mas nós alteramos a estrutura para que um arquivo só já seja capaz de analisar todas as informações. E nós começamos isso aqui no código no 45. Né? Então, nós melhoramos o código aos poucos, incluímos algumas partes. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar ele completinho para a gente entender. E aí nós passamos a ter todas as informações necessárias no próprio código para poder fazer a execução. Então, vou parar aqui nas funções especiais e aí nós vamos trabalhar naquele código 45, meus queridos estudantes. Então, vou executar esse código e vejamos o que está acontecendo aqui, né? Vou colocar aqui meu e-mail Marco, fazer os mesmos testes, marco@iftm.edu.br 321. Ele fala usuário Marco iftm.edu.br não identificado em vermelho, ficou bem bacana, né? Para chamar a atenção da pessoa, né? E aí, por fim, eu vou colocar... Opa, deixa eu executar de novo. Vou colocar Jefferson para ficar @iftm.edu.br, mas eu vou errar a senha, tá? Vou errar a senha não confere. Então agora eu vou colocar a senha correta e aí sim ele fala usuário IFTM logado com sucesso. Todo esse processo, meus queridos estudantes, aconteceu neste arquivo. Se nós observarmos, nós temos tudo acontecendo aqui. Como assim, Jefferson? Me ajudem, por favor, me ajudem. Nós temos o nosso bom e velho HTML, body, né, que é o corpo, H2, para a gente poder estabelecer o tamanho de uma informação qualquer. Bom, bloco PHP, excelente. Então, nós estamos criando, né, uma variável e-mail, digamos assim, que vai receber uma informação que virá por meio da super variável global post, né, que fica esperando para poder guardar, neste caso, uma informação que veio de e-mail, né, que veio do formulário e-mail. Se não tiver nada, se ele não conseguir, né, enfim, por isso que inicialmente ele já coloca lá, informe seu e-mail, né? Ele já coloca e fala, ixi, não tem nada lá, não veio nada, eita, lelê, né? Da mesma forma, a senha, nós vamos buscar neste espaço global a informação da senha. E aí nós criamos duas variáveis de erro, erro 1 e erro 2 com espaço em branco. Por quê?
Porque essas informações vão ser muito úteis. Primeiro, aquela parte eu já falei para vocês. Se o e-mail for diferente, né, eu tenho um e-mail que veio por parâmetro, digamos assim, né, chegou até nós por meio do campo da variável super global post. Mas é diferente de Jefferson, @iftm, olha, esse usuário não foi identificado. Da mesma forma, né, a senha. Ah, e um detalhe importante, me ajudem, eu estou guardando essa frase aqui dentro da variável erro. E da mesma forma, se a senha for diferente, né, aí também a gente pode até mudar a indentação, fiquem à vontade, né, para usar a indentação que vocês se sentem mais, que gostam mais, né? E aí eu estou guardando esse senha não confere dentro de erro 2. Por quê? Porque se nós tivermos informações diferentes de espaço em branco dentro do erro 1 e dentro do erro 2, opa, algo de errado não está certo, né? Algo de errado, como diz meus queridos alunos, algo de errado não está certo, Jefferson. Se nós temos a erro 1 igual ao espaço em branco e a erro 2 igual ao espaço em branco, deu tudo certo. Então, de novo, me ajudem. De novo, se a erro 1 ou a erro 2 possui um texto lá dentro, é porque não deu certo. Ou o usuário errou, né, o e-mail, digamos assim, ou errou a senha. Se erro 1, que é a nossa variável de erro 1, e erro 2 está com espaço em branco, significa que nós não entramos nesse if hora nenhuma, as informações estão corretas, então eu posso afirmar sem medo nenhum que o usuário está logado com sucesso. Isso é muito bom. Se não, né, enfim, se não tiver logado com sucesso, a gente vem para esse else, e esse else, na verdade, a função dele é ser executado no início, né? A gente quer que essa informação, que ele faça a construção da página para a gente já na primeira vez que nós rodamos o código. Então, é uma outra forma, uma outra abordagem diferente daquela que a gente viu na 44. Aqui nós temos apenas o formulário e tudo que eu preciso de tratamento está na recebe dados. Aqui não, aqui nós estamos colocando tudo no mesmo lugar. Observem que ele monta o formulário. Então, ele faz as mesmas coisas do anterior. Olha lá, um formulário, né? Observem que a ação, olha, como que eu tenho que desempenhar, né, a ação? Eu ia falar desempilhar, estava dando aula de pilha, né, de estrutura de dados para os meninos, um trecho de estrutura de dados. Então, programa 45.php é, na verdade, a referência que ele tem que usar para saber, ou melhor, qual a ação deve ser tomada a partir do form. Se nós observarmos aqui no 44, dentro de action eu tenho aqui o arquivo recebe-dados.php. Aqui eu tenho ele mesmo. O próprio arquivo programa 45, né, que é o nome desse arquivo, é a referência para a ação do formulário. Então, o formulário ele é criado, ele já tem por si só a definição de como agir quando o método post for acionado, que foi esse primeiro trecho que a gente viu, né, como deve ser a ação. E aí tem o restante que a gente conhece, digite o e-mail, né, a gente pede para o usuário digitar o e-mail, ó, o input type aqui do mesmo jeito, tipo text, enfim, velho e-mail. Se, né, o erro 1 for diferente de espaço em branco e o e-mail for diferente de informe, o seu e-mail, ele vem aqui, já coloca em vermelhinho o erro pra gente. Então a gente viu agora mesmo, ficou bem bonitinho, né, em vermelho. Beleza? E daqui aqui embaixo da mesma forma, ele vai construir aquele input que nós temos, aquele campo de texto do tipo password para a gente colocar a informação. E se nós temos algo diferente de espaço em branco, é porque há um erro. E aí a gente vai colocar esse erro em vermelho, é o que nós vimos lá na tela. Por fim, ele cria o botão e fecha o formulário. Então, observem que as mesmas estruturas que nós tínhamos aqui estão lá. Estão lá. Só que elas estão dentro do bloco PHP e tem toda uma estrutura um pouco diferente para que eu possa, na ação do formulário, chamar o próprio arquivo para que ele trate as informações para a gente. Lindo demais, né? Muito bonito. Programação é a coisa mais linda que existe. Bom, essa foi uma parte. A outra parte que nós trabalhamos foi como trabalhar, como lidar, digamos assim, com funções especiais. E aí o exemplo que eu gostei muito do professor Marco Maciel, uma pessoa mal intencionada, né, uma pessoa mal intencionada, vai, enfim, tenta colocar aqui uma URL de algo que não é bacana, né, que não é legal para mostrar na sua página.
né? E aí, em uma situação normal, essa informação será mostrada, né? Então, não, peraí, eu não quero que isso aconteça, como eu vou lidar com isso? E aí, ele mostra várias situações. Vamos para a parte de código que a gente gosta, que vai ficar mais fácil. Vamos rodar o nosso 46 para que nós entendamos o que está acontecendo na prática, né? Achei magnífico esse código. Olha que bacana. O texto original era uma imagem que foi buscada em um site que não existe, graças a Deus, né? Mas quando eu uso o HTML Special Chars, ele mostra apenas, digamos, o texto bruto, cru. Ele não faz o link, a busca em outro local. Da mesma forma, nós temos um texto original aqui para João da Silva, apelido João Bobo com aspas duplas, né? E aí a gente usa o strip slashes para poder nos ajudar com esses caracteres. Aqui no livro está até mais claro. Quando a gente coloca, olha só que bacana, que é o texto 2, ó, João da Silva, apelido João Bobo, né? E aí, quando a gente coloca o strip splash, ele nos ajuda a, a colocar o texto no formato correto que nós queremos utilizar. Da mesma forma, o terceiro texto, olha só, nós temos caracteres que não deveriam estar aqui. Por 120, por que é isso, Jeff? Por 120, o que é isso? É porque os espaços em branco serão, digamos, serão preenchidos por uma informação para que eu possa transitar esses dados e tal. Mas eu não quero mostrar isso para o usuário. Então, se vocês observarem, tem até aqui embaixo, ó, se vocês observarem, a mesma execução que eu fiz, né? O texto original apresenta as informações que nós não queremos, mas por fim, quando nós usamos o URL decode, ele vai e coloca no formato humano, digamos assim, né? Então, como eu falei para vocês, é importante que nós conheçamos essas funções, como o HTML Special Chars, como o strip slashes, como o URL codes, porque é necessário para que nós mostremos a informação de maneira adequada para o usuário. E no caso da primeira, HTML Special Chars, é muito importante para que a gente não passe vergonha no nosso sistema, né? Então, para quem é da área de segurança aí, que gosta de SQL injection, de ataques e tal, esses são os primeiros passos que nós temos para atingir esta informação, tá? Então, como eu disse para vocês, isso é muito importante para a gente. De novo, HTML Special Chars, que vai nos ajudar para não deixar que aquele HTML seja lido e seja executado, digamos assim. O nosso strip slashes, né, que vai tirar a barrinha, né, permite que a barra seja retirada. E o URL code e decode, que nos ajuda para poder mostrar a informação com espaço em branco e tal. Ou caso eu queira, por algum motivo, mostrar dessa forma mais web, né, para um programador, ela vai permitir que nós a vejamos, né? Então, excelente, né? Magnífico isso. Informações muito importantes. Outra coisa que nós fizemos foi criar uma terceira pastinha, né? Nosso site vai só evoluindo, então nós criamos uma terceira pastinha. Eu vou até fechar aqui e fazer tudo de novo para a gente poder chegar lá, né? Sempre bom. Então vou vir aqui, vou colocar o nosso CD dois pontos aqui, entrar na nossa pastinha PHP. Eu acho que eu coloquei com letra maiúscula aí, ó. E aí eu não me lembro o comando, não tem problema. Vamos lá buscar o comandinho. Pronto, localhost, né? PHP S localhost 8080. Opa, vou colocar comandinho, beleza. Rodou, tá perfeito, tá rodando no nosso servidor para a gente poder executar agora a pastinha index. Então, se nós viermos aqui e executarmos nosso index, nós temos a nossa página. Nós temos a nossa linda página já com a estrutura de login e senha aqui. Que bacana, né, pessoal? Que material maravilhoso. Eu adorei esse material. Pude estudar muito mesmo, coisas que eu não via há muito tempo. Informações que eu não sabia, detalhes que eu falava assim, nossa, que bacana, isso aqui eu nem lembrava, eu nunca vi e tal. Enfim, eu acho que esse material ficou magnífico para que nós tenhamos um conhecimento excelente sobre PHP, principalmente a parte de POO. Nossa, mas que maravilha, como eu me diverti com aquela parte, né? Material magnífico. Então, meus queridos, rodamos o código, já temos aqui mais informações para poder melhorar o nosso layout, já temos uma estrutura mais definida, digamos assim, e agora nós poderemos fazer
login no nosso curso, né? Então, até aqui vai o material. Deixe que eu coloque aqui as minhas informações. E se eu colocar... Vamos fazer vamos fazer certinho, né? Jefferson, nós já fizemos os testes. E eu quero 1, 2, 3. E aí, que maravilha. Usuário Jefferson logado com sucesso. Nós já temos aqui a nossa estrutura que nós tínhamos trabalhado antes. Então, o nosso código, aos poucos, vai evoluindo. Se nós abrirmos aqui o nosso site 3 Index, observem que nós já temos novas informações, digamos assim. No caso aqui, eu ainda estava usando o nosso métodozinho get, mas a gente poderia usar o post também. Mas agora já está uma estrutura mais completa, porque nós temos o nosso config, nós temos o nosso header, né, a nossa data atual, que nós já vimos em outra aula como funciona. Enfim, a estrutura de formulário tão importante para nós e o footer, que é o nosso rodapé que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos evoluindo cada vez mais o projeto. Algo muito importante aconteceu aqui hoje, que é esse trânsito de informações do formulário, utilizando nossa super variável, nosso super espaço de memória global, chamado post, mais potente que o get. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de tirar as dúvidas, não deixem de ler com muito cuidado esta apostila e testar todos os exemplos. Todos nós, professores, eu, professor Marco Maciel, professor Eduardo Silvestre, nós testamos todos os exemplos, todos eles foram criados carinhosamente pelo professor Marco Maciel. Ele criou, diagramou, estruturou todo o projeto, enfim. E aí nós todos participamos para que vocês possam ter o melhor. Então, meus queridos estudantes, até a próxima. Encerramos o livro 10 e eu espero que vocês tenham acompanhado todos os detalhes. Um grande abraço a todos.